A princípio, quando a gente olha para uma página da internet, a gente pensa que um site ele se trata de um ambiente 2D de duas dimensões, no qual uma das dimensões é a altura e a largura, ou seja, tudo que existe nessa página se trata de altura e largura, dois valores que a gente pode entender como y, que é a altura, e x, que é a largura. Só que pensando um pouco mais a fundo e até trazendo para essa aula o que a gente já viu na última aula de position, a gente pode perceber que os elementos, quando a gente cria elementos posicionados, eles podem ficar um sobre o outro, eles podem ficar ocupando o mesmo espaço. Então, a gente percebe um olhar mais aprofundado que se trata também de uma nova dimensão, que é a dimensão de profundidade. Ou seja, um site não é apenas a dimensão y, que é da altura, e x, que é da largura. Existe uma nova dimensão que a gente vai ver aqui, que é a dimensão z, que se trata da profundidade. E o que é que a gente pode entender como profundidade? Se a gente coloca dois elementos ou três elementos, por exemplo, no mesmo espaço, a gente pode perceber que os elementos vão ficar empilhados, ou seja, vão ficar um sobre o outro. E, obviamente, que um dos elementos vai ficar mais à vista do que um outro elemento que esteja mais atrás. Então, vamos criar aqui na prática três divs. Eu vou simplesmente chamar de a primeira div1 e vamos copiar para agilizar o processo. Vou chamar de div2 a segunda e a terceira de div3. Fazendo aquele esqueminha de modificar algumas coisas do CSS para ficar melhor visto, para a gente entender melhor. Vou colocar aqui primeiro algumas configurações de altura e largura. Ou para facilitar, vou simplesmente dizer que div, o elemento div, vou utilizar esse seletor por elemento e vou dizer que a largura vai ser 100 pixels e a altura também 100 pixels. E aqui em cada um, a gente vai criar um CSS para cada um aqui. Primeiro, eu vou colocar um background vermelho. O segundo, eu vou colocar um background azul. E o terceiro elemento, eu vou colocar um background verde. Só para a gente visualizar aqui. Então, trazendo um pouco do que a gente viu na última aula, eu vou colocar aqui um position absolute em todas essas três divs. Position absolute. E em cada uma delas, eu vou colocar um valor de topo. Essa eu vou deixar como está, 0. E a segunda, eu vou colocar um topo de 40 pixels. A terceira, vou colocar 80 pixels. Somente para a gente visualizar que existem três divs empilhadas. E a gente pode perceber que a div vermelha está mais ao fundo, a div azul está ao meio e a div verde está mais à frente, mais visível na tela. Isso por quê? Porque naturalmente o navegador utiliza a ordem natural da renderização. Ou seja, a div1 veio primeiro, a div2 em segundo e a div3 em terceiro. Ou seja, renderizou-se como se fosse uma pilha no qual uma está sobre a outra. Mas a gente pode alterar esse valor e fazer como, por exemplo, a div vermelha ela fique mais para frente do que essas outras duas divs. A gente pode alterar a azul também para ficar mais à frente da verde e a gente pode trocar esses valores e brincar bastante, ou seja, que fique bem claro que você pode alterar o nível de profundidade dessas três divs aqui mediante o seu desejo. Então vamos lá. Naturalmente, como essas três divs estão empilhadas, existe o valor de z-index para as três, que não aparece aqui, mas a div1 ela tem um valor de z-index, que é a propriedade que a gente está falando de profundidade, z-index 1,
ou seja, porque ela foi o primeiro elemento a ser renderizado nessa pilha. A div 2, que está azul, ela tem um valor de z-index 2 e a div 3 tem um valor de z-index 3. Vou colocar aqui para ficar mais claro. Ou seja, o nível de profundidade está em ordem crescente aqui, no qual a head ela tem uma profundidade de 1, o índice de profundidade é 1, ou seja, ela fica mais atrás. A div 2 possui o valor de profundidade 2, ela fica no meio, e a propriedade o elemento div 3 possui o índice de aprofundamento 3, ou seja, o número mais alto, que é esse 3, significa que é o que vai ficar mais externo, mais visível, mais no topo dessa pilha, que a gente pode entender aqui como um empilhamento. Então, apesar de ter esses valores aqui, mas você pode colocar qualquer valor. Por exemplo, se eu colocar aqui na div 2 200, por exemplo, e colocar na div 3 999, vai dar no mesmo. Por quê? Porque o valor de 999 é maior do que 200 e maior do que 1. Ou seja, essa div vai ficar mais externa. O 200 é menor do que o 1000 e é maior do que o 1. Isso significa que a div 2 vai ficar antes da verde e depois da vermelha. E aqui, como a div 1, o índice dela é 1 e menor do que 200 e de 999, ela vai ficar mais a fundo. Vamos supor que eu queira colocar, vou voltar aqui os valores originais, e vamos supor que eu queira que essa div vermelha fique mais à frente do que todas as outras. Eu poderia inverter aqui, colocar, por exemplo, que ela vai ter um índice 3, aqui vou colocar 2 e aqui 1. Pronto. Perceba aqui, a div vermelha ela está à frente das outras divs. Por quê? Porque o índice de profundidade dela é maior do que o das outras divs.